E nessa aula aqui eu vou explicar para vocês a respeito das medalhas no Mercado Livre. Como que funciona, quais são essas medalhas, como conseguir cada uma delas, quais são os benefícios de ter essa medalha. Camilo, o que são aí essas tal medalhas do Mercado Livre? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do meu link aqui, eu vou deixar para vocês logo embaixo dessa aula, e é o próprio Mercado Livre te explicando aí o que é ser um mercado líder, o que significa cada uma dessas medalhas, né? Então, o que ele fala é que ser mercado líder significa que você oferece uma excelente experiência aos seus compradores, realiza uma quantidade significativa de vendas e valor faturado. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença entre esses três tipos, mas basicamente você tem aí 3 medalhas de mercado líder. E aqui, por que você deve ser o mercado líder, né? Ele fala que você tem um atendimento aí diferenciado no Mercado Livre, personalizado, tem maior prioridade e exposição nos resultados. Eu já vou falar disso com vocês mais adiante nessa aula. Caso você tenha um e-shop, o custo de manutenção é grátis. Eu, sinceramente, não recomendo que você tenha um e-shop. E aí, ele fala também que você pode oferecer frete grátis pelo melhor envio com descontos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, tá? E aqui os requisitos para você ser mercado líder. Então, como é que você faz para você ter uma medalha? O primeiro requisito é que você precisa ser pessoa jurídica, tá? Pessoa física não consegue ter medalha no Mercado Livre. O primeiro requisito é que você precisa ser pessoa jurídica. Você não consegue ter a medalha sendo pessoa física, mesmo que você atinja aqui os requisitos que eu vou mostrar para vocês. Camila, eu sou pessoa física, eu preciso mudar já para pessoa jurídica? Não. Calma que no decorrer das aulas eu vou te falar o momento certo e como é que você faz para fazer essa migração, tá? Aqui é só para te dizer que precisa ser pessoa jurídica. Então, para ser mercado líder, você tem que ter, nos últimos 60 dias, 60 vendas ou mais. Para ser Gold, 150 ou mais. Para ser Platinum, 450 vendas ou mais. E faturado em vendas, para ser Mercado Líder 25, Mercado Líder Gold 80 e Mercado Platinum 200 mil nos últimos 60 dias. Isso é faturado. Serve um ou outro? Não, você tem que ter os dois. Então, se você tem 450 vendas, mas você faturou só 100 mil nos últimos 60 dias, você não consegue ser Platinum, você vai ser Gold, tá? Então, precisa ser as duas coisas. Precisa ter pelo menos 120 dias de conta no Mercado Líder, no Mercado Livre. Precisa, como eu disse, enviar a documentação fiscal, além da sua documentação de identidade, a comprovação fiscal. Então, como pessoa física, não tem como. O termômetro tem que ser verde escuro. Então, se o seu termômetro está amarelo ou vermelho, você perde a medalha. E aqui as reclamações que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, né? Menos de 1% de reclamações, menos de 2% de vendas canceladas, menos de 15% de vendas enviadas com atraso. E aqui embaixo ele explica para você o que é venda concluída e o que é esse faturamento, tá? Eu vou deixar esse link para vocês logo abaixo aqui dessa aula, tá? E aí eu vou falar com vocês agora dos benefícios que você tem em se tornar um mercado líder, né? Em ter uma medalha. Você vai ter mais vendas, o Mercado Livre te disse ali, mas por quê? Quais são? Por que você tem esses benefícios? O primeiro ponto é a credibilidade, né? Quando você recebe uma medalha, o cliente vai ali na página do teu produto, ele vê que o fornecedor tem uma medalha, ele vê o número de vendas, o número de pessoas que já compraram, já confiaram na tua empresa. E aí, quando você é, por exemplo, o Mercado Líder Platinum, ele sabe, ou Mercado Líder que seja, ele sabe que você é um profissional, que você presta um bom atendimento, ou seja, o cliente vai confiar, né? Vai aparecer uma mensagem para ele falando que você é um dos melhores vendedores do site, ou seja, ele vai sentir confiança para comprar de você. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que quanto maior for a sua medalha, mais exposição você tem dentro do Mercado Livre. Lembra do termômetro que eu expliquei para vocês as regras? Quando não tem o termômetro ativado, você está lá esquecido no limbo. Aí quando ele cai, por exemplo, vamos supor que você conseguiu chegar ele no verde, mas eventualmente ele cai para o amarelo, ou quando ele fica vermelho, que fica bem ruim. Então, quando ele fica verde, né? Eu expliquei que imprime mais, você aparece mais, e da mesma forma acontece com as medalhas. As medalhas é um plus ali naquele verde. Quanto maior for a sua medalha, maior a exposição. Então, se você for mercado líder, sempre que você criar um anúncio, ele vai ranquear um pouco mais, comparado com alguém que não tem ainda nenhuma medalha. Se você for Gold, vai ranquear um pouco mais do que alguém que tem só medalha de líder. E se você for Platinum, vai ranquear mais ainda do que um Gold ou do que o Mercado Livre. Então, quanto maior for a sua medalha, mais exposição você vai ter
ali dentro do teu anúncio. Se o seu objetivo é ser um vendedor profissional no Mercado Livre, faturar alto, você precisa mirar aí nos objetivos dessa medalha e alcançar essas medalhas.